Olá, sou Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa 10ª aula do módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Então nós vamos iniciar o capítulo de número 8 do livro, que tem como título Observe o Mundo com Além das Escrituras, 3. Estado e Internet. Então esse capítulo finaliza essa sessão Observe o Mundo com Além das Escrituras. Nós já trabalhamos a respeito de família, de igreja, amizades, trabalho e agora Estado e Internet. O livro trouxe alguns princípios para nós observarmos todas as coisas ao nosso redor à luz das Escrituras. E como de costume, nós vamos ter algumas frases ou versículos antes de entrarmos no capítulo em si. Vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Então vamos começar trabalhando a respeito do cristão e o Estado. Como deve ser um governo bíblico? Como o cristão deve entender o Estado e a política? Nós cristãos podemos debater sobre Estado e política? Um governo bíblico não deve impor uma religião. Quando Jesus foi contestado se deveria dar tributos a César, ele respondeu da seguinte maneira: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. O Estado não pode nos obrigar a ter uma religião, mesmo que fosse o cristianismo, pois nesse caso surgiriam falsas conversões, pessoas que forçadamente professariam a Cristo. E se fosse outra crença? Imagine você, cristão, ser forçado a professar outra religião que não é a sua. Esse tipo de governo tem resultado em perseguição em várias partes do mundo. O outro extremo errado é quando o Estado quer excluir totalmente a religião. Existem países em que o governo manda tirar cruzes, bíblias, impede orações em público. Além disso, acontece também que os nossos argumentos, por serem tidos como religiosos, não são mais válidos. Nesses casos, as pessoas podem defender as suas crenças baseadas em Karl Marx, Platão ou em qualquer outra coisa que elas acreditem, e isso é considerado um argumento válido. Porém, quando você defende um argumento baseado no ensino bíblico, esse para eles não é válido porque é considerado um argumento religioso. Nós também não podemos concordar com esse modelo, pois argumentar de forma baseada na Bíblia não é o mesmo que impor uma religião. Nas Escrituras, governos pagãos foram contestados com base na moralidade de Deus. Por exemplo, Daniel contestou o rei Nabucodonosor e João Batista contestou Herodes com base na sua crença em Deus. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que os cristãos não devem pensar que o Estado, o governo, política são coisas do diabo. Alguns pensam que não podem nem falar ou pensar sobre isso, mas quando nós lemos Romanos 13, nós entendemos que o Estado deveria ser um servo de Deus, tanto para restringir o mal quanto para promover o bem. Vamos dar uma olhada no texto. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, pois não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
Por exemplo, aqui no Brasil, houve um dia em que a polícia fez greve. E o que aconteceu é que muitas pessoas saquearam lojas, provocaram um caos e cometeram muitos crimes. Observamos no livro de Juízes na Bíblia que quando o povo não tinha um rei, não tinha quem os governasse, havia um caos moral, pois cada um fazia o que bem entendia. O governo é instituído como um servo de Deus, tanto para restringir o mal quanto para promover o bem. Sabemos que Satanás pode influenciar pessoas e essas, pelo seu pecado, podem deturpar o papel do Estado, exercendo lideranças corruptas e tiranas. Porém, não devemos ter esse pensamento de que todo tipo de governo e toda forma de política pertence ao diabo. Entendemos que a principal tarefa do cristão está na propagação do Evangelho. No entanto, pode ser que algum cristão seja chamado para exercer alguma influência direta na política. Por exemplo, um cristão pode estar ali no meio do Congresso, remando contra a maré de corrupção, sendo luz no meio da escuridão e lutando contra a aprovação de leis perversas. Na história, vários cristãos exerceram um importante papel político, como Martin Luther King nos Estados Unidos, que lutou contra a segregação, contra o racismo, ou William Wilberforce, que lutou contra a escravidão. Ou seja, a influência de cristãos diretamente na política foi decisiva para a aprovação de algumas leis que são fundamentais para nós hoje. Entretanto, um pastor que está à frente do seu rebanho não deve estar mais focado em política do que no seu ministério, ou deve rever o seu próprio chamado. Outro extremo que não deve acontecer é colocarmos na política uma expectativa redentiva, ou seja, pensarmos que a política vai resolver todos os problemas do ser humano. Embora o governo possa criar boas leis, ele não pode criar boas pessoas. Mesmo que crie leis que favoreçam os padrões bíblicos, ele não pode transformar o coração de uma pessoa. O que transforma a vida de uma pessoa é o Evangelho, é a ação do Espírito Santo dando um novo nascimento ao indivíduo. Por isso, a igreja precisa se concentrar no Evangelho. Não podemos pensar que vamos fazer uma transformação social, que vai haver uma mudança geral na sociedade e todos os problemas vão se acabar. A igreja precisa estar centrada no Evangelho, pois esse sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cristãos, portanto, entendemos que a redenção social, a justiça social plena, só pode ser encontrada em Cristo e será implementada somente na eternidade, quando o mal estiver sido condenado e os santos glorificados na presença do nosso governador soberano e eterno. Antes disso, podemos presenciar melhoras temporais, mas não a redenção social, muito menos uma regressão dos efeitos do pecado. Sendo assim, a forma correta que nós temos que pensar é que nós devemos buscar influenciar a política com uma moralidade bíblica. Aqui no Brasil, por exemplo, quando formos votar, devemos observar cuidadosamente quem são os nossos candidatos. O que os mesmos pensam a respeito de temas que são claros nas Escrituras, como casamento, aborto, papel do Estado, etc. Precisamos mostrar para eles qual é a moral bíblica. A igreja precisa ser uma bússola moral e ética para o governo. Portanto, devemos, à medida do possível, influenciar o Estado com uma moralidade bíblica. Como José no Egito, Daniel com o rei Nabucodonosor, como Jonas em Nínive, que era um povo pagão, João Batista combatendo Herodes, Paulo com Félix, etc. Em resumo, o Estado deveria ser um instrumento de Deus para restringir o mal e promover o bem. Concordamos que o Estado seja laico, ou seja, não deve impor uma religião, mas também não deve excluir a religião. Nós devemos orar pelos nossos governantes, como nós vemos aqui em 1 Timóteo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E nós devemos buscar, de acordo com as nossas possibilidades, influenciar o governo com uma moralidade bíblica. No caso do Brasil, nós temos a responsabilidade de escolher bem quem vamos votar, procurando saber o que os nossos candidatos pensam a respeito de pontos cruciais. Além disso, devemos conhecer a sua reputação e os seus planos. Como cidadãos, devemos pagar nossos impostos e evitar ficar com o nome sujo na praça. Na realidade, é correto não devermos nada para ninguém, exceto o amor, como vemos em Romanos 13:8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E vimos também que alguns cristãos como Martin Luther King Jr., como William Wilberforce, foram chamados para influenciar diretamente na política. O primeiro lutou contra a segregação nos Estados Unidos, o segundo contra o tráfico de escravos nos navios britânicos e prosseguiu combatendo a escravidão. E vimos que muitas leis importantes que temos hoje foram criadas devido à atuação de cristãos na política. Esse chamado de atuação direta é para alguns. Entretanto, todos nós precisamos participar de alguma forma, sendo cidadãos decentes, coerentes, honestos nos nossos negócios, quando necessário, nos posicionando à medida das nossas possibilidades contra tudo aquilo que vai em oposto ao ensino das Escrituras. Ao exemplo de João Batista que combateu Herodes, devemos obedecer às nossas autoridades até o ponto em que elas infringirem a lei de Deus. Quando elas vão contra Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se uma autoridade quiser forçar você a negar Cristo, por exemplo, você não deve negar, porque Cristo está acima do Estado. Tem duas notas de rodapé que eu gostaria de ler para vocês. Os argumentos aqui mencionados foram baseados no livro de Wayne Grudem, A Política Segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Eu recomendo esse livro para vocês. E a outra é: o debate a respeito de política deve ser saudável, sem agressões, sem xingamentos, mas debater as ideias à luz da Bíblia. Vamos então para o segundo tema desse capítulo. Agora vamos tratar da internet, o cristão e a internet. Vamos lá. Hoje vivemos na pós-modernidade, na era do entretenimento, das redes sociais, internet. O futuro chegou. Com apenas poucos cliques ou comandos de voz, você se conecta com o mundo, fala com pessoas de outros países, tem acesso a uma multidão de conteúdo sobre os mais diversos temas explorados e publicados pelo homem. Tornou-se rotina compartilhar e curtir cada atitude, pensamento, alegrias e tristezas em redes, às quais muita gente tem acesso à nossa vida e nós à vida dos outros. Com certeza a internet trouxe muitas vantagens. Não devemos demonizar um instrumento capaz de tão grandiosos feitos, no qual nós também estamos inseridos, né? Seria hipocrisia fazer isso. No entanto, precisamos refletir sobre o assunto. Precisamos levar em conta que a tecnologia avançou e muito, mas o ser humano permanece o mesmo. Não houve evolução moral na raça humana de séculos atrás para os dias de hoje. Os mesmos pecados cometidos outrora ainda são cometidos, só que agora também pela internet. A internet pode ser uma bênção se usada corretamente, mas também pode ser nociva se for usada de forma errada. É como uma faca, que pode ser usada tanto para partir um pão quanto para assassinar uma pessoa. Da mesma forma como podemos pesquisar, ter acesso ao conhecimento, ter informações preciosas e fazer contato com pessoas que estão distantes, também temos acesso à pornografia, falsas notícias, futilidades e até mesmo contato com malfeitores e pedófilos. Creio que as considerações emitidas por Terence e Matthew acerca da cultura de mídia e entretenimento carrega princípios plenamente válidos para os nossos dias sobre os cuidados que devemos possuir, inclusive com a internet. Vamos observar. A cultura de mídia de entretenimento pode ser definida como uma mercadoria de valor empacotada. Os cristãos que entram nos templos do entretenimento popular têm de estar cientes de qual ideologia e valores estão sendo vendidos, de qual mensagem Hollywood está tentando vender. Para sermos discriminantes destes produtos, primeiro temos de ser dessementes. Algumas pessoas fazem uma pergunta preliminar: se sequer devemos entrar em contato com a cultura popular. Para o cristão, todas as coisas, inclusive interagir com a mídia de entretenimento, são lícitas, mas nem tudo é necessariamente proveitoso ou edificante. Assim, enquanto Deus dá permissão para o espiritualmente maduro explorar e desfrutar nosso mundo, a sabedoria prescreve que exerçamos prudência e discriminação. Podemos assistir a todos os filmes para a glória de Deus? Certamente que não. Muitos filmes seriam um impedimento definitivo para o nosso desenvolvimento espiritual. Exercer nossa liberdade ofenderá algumas pessoas? Provavelmente sim,
Por isso, temos de buscar o bem do próximo, fazendo escolhas conscientes sobre o entretenimento que vemos. E temos de perguntar, de certa perspectiva bíblica, isso é digno do meu dinheiro ou do meu tempo? Contudo, não podemos simplesmente desligar o aparelho de televisão e nos considerar protegidos do seu impacto. Milhões de outras pessoas não o desligaram e, quer gostem ou não, tornam-se canais dos seus valores. Outro fator a considerarmos é que a internet e as mídias sociais, assim como aproximam quem está distante, podem distanciar quem está perto, tornar nossos relacionamentos superficiais, baseados apenas em curtidas e compartilhamentos, deixando de lado momentos preciosos, como olhar nos olhos, um abraço, uma visita, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram no âmbito real. Alguns cuidados que precisamos ter sobre os nossos relacionamentos interpessoais na era das redes sociais são: primeiro, cuidado para não se tornar um vício. Devemos tomar cuidado para que as redes sociais, a internet, toda essa tecnologia não se torne um ídolo para nós. Devemos observar se ela não tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que conseguiríamos tranquilamente passar uma semana sem acessar a internet sem ter uma crise de abstinência? Para meditar, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, cuidado com as suas palavras e postagens. Algumas pessoas criam personagens na internet, avatares, perfis, máscaras. Acham que por estar num âmbito virtual podem falar o que quiserem, da forma que quiserem, ofender pessoas, criticar sem amor e, infelizmente, muitos caem nesse erro. Devemos tomar muito cuidado com o que dizemos, afinal, a boca fala aquilo que o coração está cheio, como vemos em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom as coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então a nossa palavra deve ser sempre sábia, temperada com sal. Observamos nas Escrituras muitas passagens que falam a respeito de fofocas, maledicências, mentiras, os males que a língua pode trazer, e isso definitivamente também se aplica à internet. Não pense que você é outra pessoa só por estar online, assim como você também deve tomar cuidado com o que posta, para não levar o outro a se escandalizar, a ser tentado por alguma coisa que você publicou. Aproveite esse excelente instrumento para propagar as boas novas. Compartilhe o Evangelho, mande mensagens edificantes, aconselhe biblicamente e anuncie as obras do Criador. Que as suas redes sociais glorifiquem a Deus. Como certa vez falou o professor Frank Ferreira, se o seu coração está cheio de Deus e do Evangelho, você vai falar de Jesus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Terceiro, cuidado com o que você vê. Escolha muito bem o conteúdo que você lê, os sites que você acessa. Busque nutrir-se espiritualmente com boas pregações, bons textos. Não entre em sites que lhe levem a ser tentado. Se tiver alguma imagem que pode lhe levar à tentação, feche, bloqueie, oculte, exclua, faça guerra contra o pecado. Não deixe nem no seu feed de notícias alguém que vai publicar coisas sensuais ou pecaminosas. Para refletir. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Quarto, cuidado com os seus relacionamentos. As redes sociais podem ser uma boa alternativa para fazer amigos, porém, acabamos muitas vezes correndo o risco de criar relacionamentos superficiais baseados somente em curtidas e comentários. Muitas vezes não damos atenção para as pessoas que estão perto da gente. Ou vamos para reuniões de amigos e ficam todos na mesma mesa, mas cada um dando atenção para o seu próprio smartphone. Cuidado!
Existem momentos preciosos que precisam ser desfrutados. Precisamos dar atenção verdadeira para as pessoas. Aprender a olhar nos olhos, dar um abraço, fazer uma visita. Existem pessoas que deixam de ir para a congregação, pois podem assistir cultos online ou ver pregações no YouTube, pois não entendem o valor que há na comunhão. Para meditar. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133:1. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. Quinto, cuidado para não perder tempo. Outro problema que nós, internautas, podemos enfrentar é perder tempo. Às vezes temos muitas tarefas importantes para fazer, conectamos a internet rapidinho. Aí lá se vão 1, 2, 3, 4, 5 horas e nada de estudo, nada de livro, nada de orações, nada de tarefas. Temos que tomar cuidado com isso também. Precisamos aprender a remir o tempo e saber a hora certa de sair. Precisamos também passar mais tempo em oração, mais tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, mais tempo offline. Como diria John Piper, Satanás derrota a maioria das nossas orações antes delas acontecerem. Sempre temos um e-mail santo para responder, uma conversa santa, coisas que parecem boas, mas às vezes tomam tempo de coisas mais importantes. Para refletir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Com certeza, o assunto não se esgota nesses 5 pontos. Mas essas dicas tratam-se de assuntos importantes e bem comuns em relação ao tema. São pontos que todos nós precisamos ponderar acerca dessa nova realidade que estamos inseridos. Sendo assim, que desfrutemos desse excelente instrumento para propagar as boas novas, com sabedoria e prudência e discernindo como usar de forma saudável. Dicas práticas. Estado. Devemos ser cidadãos honestos e pagarmos nossas contas em dia. Devemos influenciar o Estado com uma moralidade bíblica. Devemos ser obedientes às nossas autoridades até o ponto que elas infringirem a lei de Deus. Quando elas vão contra Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5,14. Internet. Cultive bons momentos entre família e amigos. Passe mais tempo a sós com Deus em oração. Leia a Bíblia. Medite offline. Aproveite a internet como instrumento para propagar as boas novas. Visite alguém, dê atenção às pessoas. Indicações. A política segundo a Bíblia, Wayne Grudem. Qual é a relação entre igreja e Estado? R.C. Sproul. Doutrinas abordadas, cosmovisão cristã. Sendo assim, nós finalizamos essa sessão Observe o Mundo com a Lente das Escrituras, entendendo como nós podemos usar os princípios bíblicos e colocar em prática a respeito de todas as áreas da nossa vida para vivermos cada vez mais de modo coerente com as instruções que o Senhor nos dá na sua palavra. No próximo capítulo, nós vamos trabalhar cuidados que devemos tomar, alguns perigos que nós enfrentamos na caminhada cristã. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Tchau.